Olá, pessoal! Estamos aqui novamente, mais um episódio, continuando nossa série sobre o livro A Isca de Satanás. Estamos no segundo episódio sobre isso. Se você ainda não viu o primeiro episódio sobre a Isca de Satanás, vai lá, assiste, não perde nada, né? Vai no Spotify ou no YouTube conferir que tá tudo lá. Nós também compartilhamos os episódios, alguns trechinhos dos episódios lá no Instagram, então não deixe de nos seguir também por lá. Hoje nós vamos continuar, e se você assistiu o primeiro episódio, nós falamos sobre a questão da ofensa, que é justamente o que esse livro traz, como a ofensa é a isca de Satanás sobre as nossas vidas, que nos aprisiona, e quantas coisas de Deus são presas, né? São impedidas de vir sobre nós, porque nós temos nos ofendido. A isca de Satanás é uma armadilha, a ofensa é uma armadilha para que a gente não possa experimentar tudo de Deus. Quantas coisas de Deus têm sido perdidas por conta de ofensas, que nós não temos liberado perdão real e verdadeiro. Esse primeiro momento foi para você identificar como a ofensa ela pode te aprisionar, como a ofensa ela pode ser negativa para a sua vida. Mas o inimigo ele tem impedido que nós identifiquemos que isso é um problema. E nós precisamos realmente ter um discernimento para perceber como a ofensa ela pode nos atingir. E como pode ser que a gente não ache que a gente esteja ofendido com alguma coisa, mas se a gente investigar e ir a fundo nos nossos sentimentos, de repente a gente percebe que, poxa, ainda há algo ali, ainda há uma ferida que precisa ser curada, não tá tudo 100% ainda, eu tenho tentado evitar essa pessoa. Então investigue o seu coração, investigue se não tem alguém, alguma situação, alguma coisa que aconteceu que tá ali ainda doendo e você tem impedido de sarar, de curar. Às vezes faz anos que você tem levado isso, carregado isso com você e não foi resolver. Então corrija isso o mais rápido possível e experimente então tudo que Deus tem para sua vida. Uma forma, o John ele vai dizer, uma forma usada pelo inimigo para manter as pessoas presas à ofensa é mantê-la oculta, encoberta pelo orgulho. O orgulho nos impede de admitir a nossa real condição. O orgulho endurece o coração e obscurece os olhos do entendimento. Ele nos impede de viver a mudança de coração que tem poder para nos libertar, o arrependimento. O orgulho faz com que você se veja como uma vítima. E aí, vamos lá, agora pesa um pouquinho, porque até então nós éramos as vítimas, os ofendidos, os injustiçados, e aconteceu todas essas coisas, tá bom, agora eu tenho que liberar perdão, eu tenho que agir como Jesus agiria, como se nós fôssemos perfeitos. Mas acontece que a falta de reconhecer isso, de que nós temos uma necessidade real, e talvez você não tenha ainda admitido por conta disso, é o orgulho. O orgulho ele vai te impedir de admitir a sua real condição. Você precisa investigar isso. Então, o que nós fazemos? O que nós deveríamos fazer para curar essas feridas? Como nós deveríamos agir diante desse orgulho que tem nos impedido? E aí o John ele fala sobre a igreja de Laodiceia, que se nós vermos o texto, era uma igreja justamente muito orgulhosa, autossuficiente, rica, fala o texto, rica, abastados, sem ter necessidade nenhuma de nada. Talvez você seja assim. Talvez o seu orgulho tenha te impedido de entender a sua real condição, porque você é essa pessoa autossuficiente, como a igreja de Laodiceia. Vamos ler o texto lá de Apocalipse 3, os versículos 14 até o 20, dizem assim: O anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico,
adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua verdadeira nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha esse texto. Vamos observar algumas coisas. É uma igreja realmente autossuficiente, orgulhosa, acha que não precisa de ninguém, né? Não tem necessidade de nada. E aí, qual que é a instrução para essa igreja? O que Jesus diz, né, para essa igreja então fazer? São 3 coisas. E às vezes é bem difícil entender o sentido ali, porque é muito, né, não é nada literal. Fala: compre de mim ouro refinado no fogo. Essa é a primeira coisa. A segunda, compre roupas brancas. E a terceira, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Vamos lá. A questão do ouro refinado é uma coisa que o John fala e eu acho incrível, porque se a gente for parar para refletir, é difícil a gente entender. O que é ouro refinado? Vamos lá. O John diz assim: o ouro refinado é suave e flexível, isento de corrosão ou de outras substâncias. Somente quando o ouro é misturado a outros metais, cobre, ferro, níquel e daí por diante, é que ele se torna duro, menos flexível e mais corrosivo. Essa mistura é chamada de liga. Quanto maior a porcentagem de metais estranhos, mais duro o ouro se torna. Inversamente, quanto menor a porcentagem de liga, mais macio e mais flexível ele é. O ouro, ele é duro porque ele não é puro. Quanto mais puro, mais flexível ele é. Ele só é duro porque ele é misturado a outras substâncias que o endurece. O ouro refinado, o ouro mais puro que existe, é um ouro macio e flexível. Pensa aí. Isso está se referindo a um coração puro, né? Um coração puro é um coração como um ouro puro. Macio, suave e flexível. Você tem esse coração? Se não tratarmos, ele diz, se não tratarmos uma ofensa, ela produzirá mais frutos de pecado, como a amargura, a ira e o ressentimento. Se nós não tratarmos o nosso pecado, se nós não tratarmos a ofensa, mais coisas ruins, pensa nas coisas que são misturadas ali naquele ouro puro, mais essas coisas vão se emendando e essa pessoa vai se endurecendo. Olha como isso é terrível, como que isso vai gerar, a ofensa vai gerar outros frutos de pecado. Isso é terrível, é realmente uma isca de Satanás para te aprisionar. Ele continua dizendo: o primeiro passo, então, para refinar o ouro é triturá-lo até que ele vire pó e misturá-lo com uma substância chamada solvente. Em seguida, a mistura é colocada em um forno e derretida a altas temperaturas. As ligas e impurezas são atraídas pelo solvente e sobem para a superfície. O ouro, que é mais pesado, permanece no fundo. As impurezas ou sujeiras, como cobre, ferro, zinco, combinados ao solvente, são então removidas, produzindo metal mais puro. Gente, existe um processo que o ouro precisa passar para que então ele seja limpo, para que ele seja purificado. E esse processo não é um processo fácil, ele é um processo duro, rigoroso, pesado. E esse processo faz inclusive que todas as coisas ruins venham então à tona, tudo aquilo que é ruim vai aparecer. Olha o que Isaías 48:10 diz: eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata, proveite na fornalha da aflição. Existe um processo que nós passamos também para nos refinar, para nos tornarmos puros, macios, flexíveis, suaves,
que é a vontade do Senhor para nós. Nós precisamos passar por situações difíceis, pela fornalha de fogo, para então sermos purificados. Continuando, 1 Pedro 1, versículos 6 e 7 diz: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para nós, que nós sejamos purificados, e para isso Ele permite que situações passem pela nossa vida. Quanta coisa a gente tem pensado, não, eu não mereço passar por isso, eu não quero isso para minha vida, quanta injustiça, quanto sofrimento à toa, em vão, e não é em vão. Este é o processo de Deus na sua vida para te purificar. Essa é a vontade de Deus para você ser mais puro, flexível, macio e suave. Essa é a vontade de Deus para você. Deus nos refina com aflições, provações e tribulações. Elas são o calor que separa as impurezas, como o perdão, as disputas, a amargura, a inveja e tantas outras do caráter de Deus em nossas vidas. Sabe o que acontece? Acontece que quando nós passamos por esse fogo de Deus, por essas provações que tem um fim, que é nos transformar em pessoas cada vez melhores, como nós vimos o processo do ouro, tudo aquilo que é ruim vem à tona. E o John, ele fala sobre isso. O momento que ele começou a lutar, que ele começou a... Nossa, ele passou por tantas situações difíceis, de repente ele sentiu uma raiva, e ele começou a pensar, nossa, eu nunca estive assim, parece que eu tô pior. E o Senhor, ele começou a falar com ele. Isso faz parte do processo. Tudo aquilo que é ruim, que você achava que não existia dentro de você, vai aparecer. Tudo aquilo que era escondido antes, aparece, surge então, e você precisa eliminar essas coisas. Elas aparecem com um fim, para que você tire elas da sua vida, para que aquilo que é puro fique, permaneça, e aquilo que não é, então saia de vez. Esse é um processo de Deus para te transformar num ouro puro refinado. O ouro mais puro que existe é aquele que é refinado e aquele que passa pelas provações, pelas tribulações. Isso é Deus na sua vida. A primeira coisa é essa. Compre ouro refinado. Eu acho que a segunda coisa tem tudo a ver com essa primeira. Compre roupas brancas. Gente, roupas brancas, pureza, purificação. Depois que você passa por todas essas situações, então você vai ser limpo por Deus. É esse o resultado, então, de tudo isso que Deus deixou que você passasse. Deus não faz coisas em vão, gente. Deus não permite que coisas aconteçam em vão. Ele tem um propósito para você. E a terceira coisa, que também tem tudo a ver com isso, é compre colírio, né? Para que você possa então ver com seus próprios olhos. É a revelação da verdade que nos liberta. Nós só conseguimos enxergar a nossa real condição, de que nós precisamos do perdão, nós temos sido escravizados pela ofensa, Satanás tem brincado com a nossa vida. Nós precisamos de visão, nós precisamos enxergar a nossa real condição. E é a visão, essa revelação da verdade que vai nos libertar. E é isso, pessoal. Hoje nós vamos ficar por aqui. Espero que você seja realmente, lute com você, com esse pensamento. Eu sei que é muito difícil, mas que Deus possa trabalhar. Permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e que você seja ouro puro, refinado como o Senhor quer que você seja. Que o Espírito Santo possa agir em você, dê liberdade para Ele fazer coisas preciosas em você. Ele quer muitas coisas para você e você só vai experimentar tudo de Deus se você começar a permitir que a ação dele venha sobre você. Pessoal, não deixe de compartilhar esse episódio com outras pessoas. Essa palavra precisa atingir mais e mais e mais e mais pessoas. Vamos ajudar para que esse projeto se expanda, cresça. Não deixe de nos seguir. Me segue lá no meu Instagram, LeticiaKSG. E também no Instagram do podcast, que é Pode Falar Letícia. Toda semana nós colocamos lá
um trechinho de algum podcast, nós colocamos também qual que vai ser o tema da semana seguinte, né, da semana seguinte, quem vai ser o convidado especial, sobre o que nós falaremos. Nós estamos trabalhando com excelência aqui para darmos o melhor para você e que você seja realmente abençoado. Então, nos abençoe também compartilhando isso e que alcance mais e mais pessoas. Não esquece de se inscrever aqui no YouTube para acompanhar de pertinho todos os episódios que sair. E é isso, a semana que vem nós voltamos com mais um episódio com um convidado especial, então não perde. Até mais, gente. Tchau!